Agora nós vamos falar para você que tem aí o seu negócio, tem o seu comércio, tem a sua loja, você tem aí as suas atividades profissionais que dependem aí dessa relação com o cliente. E se você não quer errar na hora de lidar com o seu cliente, você tem que saber que existem vários tipos de consumidores. Eles têm os seus perfis, é verdade. Então, sobre isso, nós vamos conversar agora com o analista do Sebrae, o Vitor Moura. Vitor, bom dia. Bom dia, Serginho. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, e você? Grande honra tê-lo aqui no nosso programa, falando aí sobre esse assunto legal, assim, mas que tem que ser muito bem atencionado ali pelo empreendedor, pelo comerciante, pelo lojista, não é? Pelo empreendedor. Precisa de saber, ó, quem eu vou atingir e quem é esse quem que eu quero atingir, tem que pensar assim, não é? Exatamente. A palavra de ordem é conheça o seu cliente. Até um tempo atrás, o foco da estratégia de marketing era sempre no produto. Então eu viajava pelo mundo, pelo Brasil, encontrava um produto que eu achava bacana, trazia aquilo para o mercado onde eu atuo e oferecia para o cliente. Hoje em dia isso mudou. A gente precisa entender o cliente, entender o que o cliente quer e precisa e para depois ir atrás de soluções para oferecer para esse cliente. Era aquela velha história. Antes, Maomé ia à montanha. Agora nós temos que pensar que a montanha tem que ir a Maomé. Não é? Hoje a gente vai à casa do cliente porque o e-commerce, essas vendas online aí, elas estão crescendo assim, absurdamente, é um número exponencial que a cada vez mais a gente até nota, até infelizmente, em tempos de crise, os shoppings estão mais vazios, né? As ruas do centro da cidade assim, estão cheias, mas se vê-se que as lojas estão vazias, até por causa desse tipo de perfil, que agora eu preciso de ir até o cliente e conhecê-lo, né? Isso. E o número de negócios oferecendo as soluções para os clientes multiplicaram. O cliente hoje tem muito mais opções. E ele vai comprar do fornecedor, do comerciante, que melhor atende às suas necessidades. Até pouco tempo atrás, a gente via que os centros comerciais eram únicos em cada uma das cidades. Cidades maiores como Belo Horizonte, as grandes capitais, tinham 2, 3 centros comerciais. Hoje em dia, todo bairro tem um pequeno centro comercial. Além disso, como você já falou, a gente tem ofertas de produtos e serviços o tempo todo pela internet. Então, a gente tem que saber se diferenciar para ser uma escolha para o cliente. E é tão interessante que a gente vê alguns produtos sendo anunciados e, nitidamente, o mesmo produto sendo anunciado de formas diferentes para alguns nichos de mercado. O mesmo produto. Então, isso diz muito sobre o que a gente vai falar aqui agora, que é esse tipo de consumidor. Exatamente. Não é isso, Vitor? Então, eu quero falar aí sobre esse primeiro tipo de cliente, que são aqueles que a gente pode classificar como os amantes da marca, que seria, vamos dizer assim, o cliente ideal, né? Exatamente. Esse cliente é o cliente que toda empresa quer ter. É aquele cliente que faz a diferença para a empresa, que você consegue atendê-lo na plenitude, em tudo que ele precisa. E a partir daí ele passa a fazer um marketing grátis para a sua empresa, a falar bem, inclusive a defender quando o outro fala mal. Esse é o cliente realmente ideal. É o que a gente cliente busca o fiel. Todo. Exatamente. Aquilo ali, aconteça o que acontecer, ele ama aquela marca e algumas marcas, até por si só, elas dão o nome ao produto, não é verdade? Exatamente. Vamos aqui colocar aqui, por exemplo, eu machuquei a mão, vou colocar um Band-Aid. Isso, vou lavar uma vasilha e um bombril. Eu vou lavar vasilha e um bombril. Não, mas espera aí, é uma esponja de aço, Exatamente. Né? É um curativo ali. Então, esse é o ideal, o amante da marca. Ele defende a marca, ele consome sua marca, não muda. Outras vêm, crises vêm, ele está com aquela marca. Exatamente. E se outra pessoa falar, não usa isso que tem outro melhor, ele vai defender e falar, não, o melhor é este produto aqui mesmo e vai defendê-lo até o final. Vai estar contigo, não importa o que acontecer. Esse é o cliente, esse é o telespectador da Rede Super. Exatamente. O pessoal chega para eles e fala assim, não, tem um outro programa agora, tem uma outra... Não, Rede Super é o melhor canal. O povo fala isso também. Exatamente, é o que a gente quer ter sempre com a gente. Com toda certeza. Agora, Vitor, também
E aí eu acho que é uma fatia boa de mercado que cada um dos comerciantes, vamos dizer assim, de um modo geral, empreendedores, negociantes, enfim, eles têm que pensar sobre o cliente indeciso. Esse, você tem que apresentar, vamos dizer assim, todas as suas armas para conquistá-lo, né? Exatamente. E o cliente indeciso é aquela pessoa que sabe o que quer consumir, mas como sempre tem várias opções, ele começa a não decidir exatamente o que ele vai contratar no final. Por exemplo, ele está comprando uma camisa, ele escolheu o modelo da camisa, só que tem 3, 4 cores diferentes e aí ele fica em dúvida entre essas cores. E o que a gente precisa fazer? Ir reduzindo essas opções para ele conseguir decidir com mais facilidade, né? Então, se ele tem lá 4 cores, eu falo, o que você prefere? Cores mais quentes ou mais frias? Você fala, eu prefiro cores quentes, então você já tira as frias ali da vista dele e deixa ele decidir entre as quentes que estão disponíveis, porque aí você facilita para que ele decida o que ele realmente vai levar. E ali você também é aquele trabalho de empatia, né? Exatamente. Até porque, por exemplo, esse indeciso, ele não está indeciso normalmente só com os seus produtos. Ele pode ficar indeciso também com lojas, outros concorrentes. Então é aí que você tem que dar a ele, assim, a condição dele, na sua indecisão, alcançar a segurança. Então, uma boa equipe de vendas, um bom relacionamento com ele, a facilidade ali, a flexibilidade no negócio, o comerciante não pode abrir mão de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. E, inclusive, o comerciante ele tem que conhecer bem quem está concorrendo com ele. Por exemplo, se o cliente está indeciso entre comprar aquele produto na loja física naquele momento ou comprar pela internet para receber depois, o lojista, o empresário que está oferecendo o produto, ele tem que entender quanto que isso custa na internet, quanto tempo demora para chegar, quanto é o frete, para ele saber argumentar por que é mais vantagem para o cliente comprar o produto naquele momento ao invés de sair da loja e comprar pela internet e esperar chegar depois. Então ele tem que falar, leva de uma vez. Com o valor do frete que você vai pagar para esse produto, vai sair praticamente o preço que você vai pagar aqui e aqui você já vai estar com o produto na mão na mesma hora. E algo também, Victor, que entra muito nesse aspecto para você ganhar o cliente indeciso, é essa questão também, como você falou, nos bairros hoje, todos eles normalmente têm um centro comercial e tem aquele comércio do próprio bairro, não é verdade? Então, ali, esse próprio lojista também começar a estabelecer esse diferencial. Olha, se você quiser, tá aqui, você tal, eu levo na sua casa, você pode pensar, eu mando para você sem custo lá na sua casa. Isso também pode ter essa, não é inovação, mas esse outro handicap aí para ele poder ganhar a confiança do indeciso. Claro, estabelecer esse relacionamento, né? E falar, olha, se tiver um problema, se não for exatamente o que você está querendo, está precisando, você vai ter uma facilidade muito grande de vir até aqui a loja trocar. Porque estamos perto, né? E se você não quiser trocar, não quer outra coisa, tudo bem. Eu aceito a devolução do produto desde que não tenha sido usado. É uma coisa que não é uma prática normal no mercado, mas que quem faz consegue ter um diferencial muito grande. Muito gera bom. confiança na pessoa que está indeciso para que ela realize a compra, já que ela pode se arrepender depois. Agora, entre o indeciso, já tem um outro ali que deve ser irmão gêmeo dele ali, que é o consumidor confuso. Isso. Que aí qual que é a diferença do indeciso para o confuso? O indeciso, ele sabe o que ele quer, né? Ele só não sabe se deve comprar agora ou qual opção escolher. Já o confuso, ele nem sabe o que ele realmente quer ou precisa. Ele chega e fala, quero comprar alguma coisa. Geralmente é muito normal. Tem que dar um presente para alguém. E eu ia citar isso, né? Eu não sei o que a pessoa quer. E aí o vendedor ele tem que ter a capacidade de conversar com essa pessoa, identificar ali alguns pontos nessa conversa para direcionar as opções. Porque se eu abrir muitas opções para esse cliente, ele vai ter mais dificuldade para decidir. Aí você só alimenta a confusão dele, né? Exatamente. Agora, quando a gente fala sobre isso, eu quero fazer um parêntese aí nessa história toda, porque nós estamos falando que o foco agora é o cliente, não é o produto mais. Então, isso perpassa exatamente para esse elo entre o produto e o cliente, que são os vendedores. Né? A forma, é o anúncio, é a propaganda, é o acesso, seja até online. Hoje a gente percebe também que
mesmo em tempos de crise, o desemprego aí em alta, não é, Victor? Só que tem hora que a gente entra numas lojas e os vendedores estão com uma cara tão ruim, mas tão ruim, parece que estão ali obrigados. Podem estar por necessidade. Eu estou aqui porque eu necessito trabalhar, gente. Claro. Não é verdade? Mas a gente não tem que estar com essa cara feia. E eu posso falar de mim. Quando eu era mais novo, eu tinha ali os meus 12, 13 anos, eu ia com os meus pais para a feira livre, meu pai mexia com feira livre, e eu ia nos finais de semana. Meio de semana eu tinha aula, não dava para ir. Mas no sábado e domingo eu ia. E eu ficava chateado ali da vida de ter que ir com meu pai. Então, eu ia assim na Kombi lá com aquela cara de pouquíssimos amigos, que bico desse tamanho. Meu pai sempre falou comigo. Estou falando isso de mais de 30 anos atrás. Meu pai falava assim, olha, aqui dentro você pode fechar a cara, você pode fechar o bico, aqui você pode ficar chateado, não tem problema. Mas lá, freguês nenhum tem culpa de você estar indo sem querer. Exatamente. Ele já me ensinava isso. Só que hoje parece que falta aí alguns Luizãos aí para poder falar com essa turma. O dono do comércio tem que estar ali perto também para sentir esse tipo de coisa também, não é? Exatamente. O principal responsável pelo atendimento nas empresas é o dono do negócio, né? E a responsabilidade dele começa no momento da seleção. Não dá para mim selecionar vendedores que não têm um tino, sabe? Que não têm vontade de vender, que não gosta de lidar com pessoas. Porque aí a gente vai cair nesse problema da pessoa estar ali a contragosto, não estar satisfeito com aquela atividade, estar ali só pelo dinheiro. Só para ganhar o dinheiro. Né? E isso é muito complicado. Então a gente tem que recrutar as pessoas para colocar as pessoas certas nos lugares certos. Não adianta eu pegar uma pessoa que gosta de seguir métodos, né, de processos bem definidos ali e colocá-la para vender. Essa pessoa tem que estar no backstage, no financeiro da empresa. A pessoa que trabalha com vendas tem que gostar de gente. Mas uma vez ela estando lá também, é obrigação do dono da empresa treiná-la. Porque a gente vê, na maioria dos negócios, os empresários contratando empregados, funcionários, coloca ele ali para trabalhar e se vire, amigão. Vai lá. Não é assim. A gente precisa treinar, né? Técnicas de vendas podem ser aprendidas. As vendas, elas têm os seus nichos aí. Por exemplo, você trabalhar com vendas de móveis é uma coisa. Você trabalhar com vendas de roupas, é outra coisa. Demandam conhecimentos diferentes, né? Conhecimentos técnicos diferentes, né? Por mais que os dois tipos de produto, eles são definidos e incentivados ali pela moda, mas no caso da roupa, quem vai usar é muito diferente do que um cômodo que vai receber um móvel. Você precisa conhecer sobre modelos de corpos, né, caimento de roupas conforme os corpos, pessoais, estilos, atividade profissional. Exatamente. Né? Quando aquela roupa, né, ocasiões em que a roupa vai ser utilizada, porque ela não vai ficar estática num único ambiente como um móvel. Então, demandam conhecimentos diferentes, realmente, para que a venda certa aconteça, aquela venda qualitativa que faz o cliente voltar novamente. Agora, gente, nós estamos aqui conversando com o analista do Sebrae, o Victor Mota, que está falando para a gente aqui sobre esses tipos de clientes aí que existem. Nós já falamos aqui sobre o cliente, que são aqueles os amantes da marca, sobre o indeciso e sobre o confuso. Aí eu falei aqui sobre o perfil do vendedor. Por quê? Agora nós vamos falar sobre o tipo de cliente que é o não comunicativo. Que é o cliente mais difícil de atender. Aí é por isso que o vendedor ele tem que ser o cara. Tem que perguntar, tem que conversar com o cliente sem ser invasivo. Né? Se o cliente não quer conversar e quer ficar ali tranquilo, ele se coloca à disposição e fala, qualquer dúvida, estou aqui para te ajudar, meu nome é esse e pode me chamar a hora que precisar. Agora eu vou falar com você, ô Victor, se tem um negócio que até hoje eu não sei e eu vou te perguntar para ver se você consegue me esclarecer. Chegamos numa loja, aí na hora que você vai e vem o vendedor ao seu encontro, ele já chega e diz assim, pois não? Já começou com uma postura negativa. Ô, gente, o que significa pois não? Ô, Vitor, por favor, aqui em Rede Nacional, me ajude a esclarecer essa dúvida.
O que significa pois não? O pois não, as pessoas usam como um vício de linguagem para falar, seja bem-vindo. Né? Mas poderia trocar o termo, né? O não já é tão negativo. Então aborde o cliente com um bom dia, uma boa tarde, com um seja bem-vindo, né? Se apresente ao cliente, se coloque à disposição. Porque se depara com um cliente desse aqui, um cliente não comunicativo, que é o mais difícil de se lidar, o cara já chega, pois não, dependendo da pessoa ali, que o cara já é mais fechado, pronto, já era. Já criou uma barreira com aquele cliente. O cliente já começa com a negatividade, né, com a postura negativa. Portanto, você tem toda a razão que isso não é indicado abordar o cliente com essa expressão. Aí, o não comunicativo também, às vezes você tem que ter esse tato ali, essa certa, vamos dizer assim, deixá-lo mais autônomo ali para resolver, olhar, pesquisar. Você está pronto, né? Quanto que custa isso aqui? Tantos reais. Você está ali para poder dar aquele suporte apenas. Mas agora, outra coisa que me mata com alguns vendedores é quando eles já chegam. E aí, amigão, beleza? Como é que tá? Muita intimidade, né? As pessoas Pro não comunicativo, isso aí deve ser terrível. Terrível, né? E isso é ser um invasivo, que as pessoas têm que tomar cuidado para não ser. Né? Você tem que manter uma certa distância, porque a pessoa que está ali é um desconhecido. Né? E algumas pessoas gostam desse tipo de abordagem e outras não. Como não está escrito na testa, como o ditado popular diz, a gente tem que se resguardar e ser um pouco mais formal, apesar de ter que ser simpático, um sorriso no rosto, mas tomar cuidado para não passar a barreira, né, da intimidade com o cliente. Né? Tocar no cliente só em casos extremos, onde o cliente fala, me ajude a vestir essa roupa para me experimentar, ou que o cliente peça. Ou então o cliente já chega, opa, como é que vai? Já estende a mão, aí você vai. Agora tem gente que já quer pegar, aí complica. Né? Já quer abraçar, beijar, né? E eu acho que esse não é o caminho no atendimento. Agora, e só para a gente encerrar aqui agora, eu quero te falar sobre esse cliente, esse é mineiro aí, eu acredito. O que barganha. Sim, é normal, né? A gente gosta de barganhar um desconto, que gosta de chorinho, negociar. Né? O chorinho já faz parte da cultura, né, do brasileiro. Me dá um brinde, não, me dá um desconto, se eu levar à vista. Isso. E aí eu acho que o vendedor, ele tem que estar disposto a negociar e já tem que ter uma carta na manga, um desconto preparado para dar para esse cliente. E às vezes negociar também outras condições. O pagamento é à vista? Ok, eu te dou um desconto para o pagamento à vista. Ah, não, mas eu gostaria desse valor. Olha, se você levar 2 ou 3 peças, eu consigo fazer esse valor para você. Porque aí a gente estabelece essa relação ganha-ganha. Os dois lados ganham, um ganha um pouquinho, o outro ganha um pouquinho, todo mundo sai satisfeito. Esse cliente que barganha, ele quer sentir que ganhou alguma coisa, que seja um brinde. E às vezes ganhar até mais um pouquinho. Exatamente. Né? Ele vai negociar, só que ele também pode dar algo em troca. Né? Por exemplo, essa camisa está por, sei lá, R$100, eu quero comprar por 80. Ok, faço por 80 para você, desde que você leve um kit com 5 camisas. Fica bom para todo mundo. Né? E aí, esse desconto que você deu no valor unitário, você consegue recuperar no total da venda. Né? Outras coisas é o prazo de pagamento, né? A condição de pagamento. Isso faz muita diferença para o lojista. É importante também ter sempre ali um brindezinho ali, alguma coisa, você pode falar, não, então aqui eu vou te dar isso aqui. Para agradar esse cliente. Às vezes ele vai ficar satisfeito ali só Ou então dá a ele a sensação de que ele aproveitou uma oportunidade. Né, fala, olha, só essa semana que esse preço vai estar dessa forma, na semana que vem vai ter um aumento. O que a gente não pode fazer é mentir, né? Se realmente o aumento não vai acontecer na próxima semana e, pelo contrário, vai ter uma liquidação, você causa uma insatisfação enorme naquele cliente. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.